Você já ouviu aquela frase de que Salvador é só carnaval, axé e pelourinho? Pois é, se você pensa assim, prepare-se, porque hoje eu vou te levar por um passeio cheio de histórias que quase ninguém conta sobre essa cidade que respira mistério e tradição. E olha, você não vai acreditar nas curiosidades que eu descobri. Imagina só, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Todo mundo sabe disso, mas o que quase ninguém comenta é que por causa disso, ela era chamada de a Roma Negra das Américas. Não é força de expressão não. No século XIX, Salvador era o lugar com a maior população negra fora da África, e a mistura de culturas, crenças e saberes transformou cada rua num verdadeiro mosaico. Só que aqui vem a parte curiosa. Enquanto a elite queria copiar os costumes europeus, a cidade pulsava com a força das tradições africanas, que mesmo proibidas em muitos momentos, encontraram jeitos criativos de sobreviver. Ou seja, Salvador vivia um paradoxo. De um lado, tentavam empurrar uma fachada europeia, do outro, o coração batia forte no ritmo do tambor. E falando em batida, tem uma rua no bairro de Nazaré que tem uma origem de nome bem engraçada, a Rua do Limoeiro. Você deve pensar, devia ter um monte de limoeiros por lá, certo? Só que não. O nome veio porque antigamente ali ficava uma cadeia pública e os prisioneiros recebiam, adivinha? Água com limão para tentar purificar e manter a saúde dentro das celas apertadas. Pois é, nada de árvores frondosas, e sim uma referência à mistura meio amarga que era dada aos presos. Quem passa por ali hoje dificilmente imagina essa história meio irônica, né? Agora, deixa eu te contar uma outra coisa que parece até mentira. Você sabia que Salvador tem rios subterrâneos correndo por baixo da cidade? Pois é. Poucos falam disso. O Rio das Tripas, por exemplo, nasce lá na região do Dique do Tororó e segue escondido, debaixo das ruas até desaguar no mar. O nome já é meio esquisito, e tem gente que diz que veio da quantidade de restos jogados ali nos tempos coloniais. Hoje ele está quase todo canalizado, mas ainda corre firme, silencioso, invisível para quem anda apressado pela cidade. É como se Salvador tivesse veias secretas pulsando escondidas no subsolo. Aliás, falando em escondido, no centro histórico existe um prédio que pouca gente dá atenção, mas que guarda um tesouro arquitetônico incrível, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Eu sei, quando se fala em igrejas em Salvador, todo mundo lembra da Basílica ou do Mosteiro, mas essa daqui é única. A fachada dela é toda em estilo barroco português, uma das mais belas do Brasil, e pasmem, durante muito tempo os próprios baianos não valorizavam tanto essa obra-prima, preferindo mostrar aos visitantes outros pontos mais famosinhos. Hoje, quem entra lá dentro se surpreende com a riqueza de detalhes, um contraste gritante entre a simplicidade externa e o luxo escondido no interior. É quase como se a cidade brincasse de esconde-esconde com suas belezas. E aí, tá curtindo essas curiosidades? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque olha, ainda tem muito mais segredo pra gente desvendar juntos. Quer ver só? Tem uma lei antiga em Salvador que é, no mínimo, inusitada. Lá pelos anos 1800, acreditava-se que os burros eram responsáveis por causar acidentes no centro da cidade, porque se assustavam fácil com o barulho e o movimento. Resultado, a Câmara Municipal proibiu a circulação de burros em algumas áreas do centro. Imagina só, uma Salvador sem burros carregando mercadorias numa época em que eles eram praticamente os caminhões da cidade? Essa proibição gerou uma confusão danada, porque comerciantes reclamavam que não dava para transportar nada direito. A lei caiu pouco tempo depois, mas ficou registrada como uma das mais curiosas da história soteropolitana. E se eu te contar que até o famoso acarajé já foi motivo de briga política? Pois é, acredite se quiser. No século XX, algumas autoridades tentaram proibir as baianas de vender acarajé nas ruas, alegando que atrapalhava o trânsito e não era higiênico. Mas a população se revoltou. Afinal, quem iria aceitar perder um dos símbolos mais fortes da cidade? O resultado foi uma resistência cultural tão grande que, em 2005, o ofício das baianas de acarajé foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Ou seja, aquilo que um dia quiseram apagar acabou se tornando símbolo de orgulho.
Outro detalhe curioso, você sabia que o elevador Lacerda, um dos cartões postais de Salvador, não foi o primeiro elevador urbano do mundo, mas foi o primeiro a ligar duas partes diferentes de uma mesma cidade? Isso lá em 1873? Só que na época muita gente achava que não ia dar certo, que ninguém ia confiar em um caixote de ferro subindo e descendo. Resultado, o elevador virou um sucesso absoluto, mudou a rotina da cidade e virou referência mundial. Hoje a gente passa por lá sem nem pensar que um dia aquilo foi visto com desconfiança. E tem mais, a Lagoa do Abaete, que hoje é lembrada pela beleza natural e pelas canções, já foi alvo de histórias assustadoras. Os antigos diziam que ela era habitada por entidades perigosas e que quem se arriscasse a entrar sozinho naquelas águas podia desaparecer para sempre. Essas lendas eram tão fortes que durante muito tempo a lagoa ficou cercada de mistério, afastando até mesmo os moradores da região. Hoje, claro, a visão mudou, mas ainda existe esse clima místico que envolve o lugar, como se a lagoa guardasse segredos que não pode revelar. No fim das contas, Salvador é isso, uma cidade cheia de camadas, de contrastes, de histórias que se cruzam entre o real e o lendário. Caminhar por suas ruas é como folhear um livro que nunca acaba. Cada esquina revela uma surpresa, cada nome de rua guarda um segredo, cada construção tem uma memória escondida. E agora eu quero saber, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Foi a rua que recebeu o nome de um limão sem limoeiro? Os rios subterrâneos correndo escondidos? Ou a lei maluca que proibiu os burros no centro da cidade? Comenta aqui embaixo, sugere outras cidades que você gostaria de ver nesse canal e, claro, se inscreve para não perder as próximas histórias, porque olha, ainda tem muita coisa incrível escondida nas cidades do Brasil e do mundo esperando para ser contada.